Olá, pessoal, boa tarde. Uma boa tarde para você. Começou bonito na paz. Unidos, eles pediram o fim da corrupção, saúde, transporte e educação de qualidade. E terminou em guerra. Mais uma vez, bandidos se infiltraram no protesto e promoveram o caos. Vitória e Vila Velha viveram momentos de terror. Lojas foram quebradas e saqueadas. Na orla, placas de sinalização e lixeiras no chão. Um carro da nossa equipe foi destruído. Dentro havia uma barra de concreto com ferro. Criminosos se preparavam para atear fogo no veículo. A tropa de choque da polícia evitou o incêndio. Nossa repórter Débora Moraes andou pelas ruas da capital e registrou as cenas de destruição. A sede da Corregedoria Geral da Justiça também foi invadida. Os vândalos, na hora, conseguiram render os seguranças que estavam lá dentro e fizeram uma verdadeira destruição. Mais de 50 pessoas foram presas. A polícia encontrou pistola e fuzis. Armas que poderiam ferir inocentes. E o povo grita, teme as consequências do movimento. Vai, eu quero que ajude a gente. Está destruindo nossa vida. Está destruindo nossa praia. Nossa, olha aqui, fizeram com a gente. O dia seguinte, moradores e comerciantes estão chocados com o resultado da baderna. Tá todo mundo estragando a Praia da Costa. Destruíram a Praia da Costa. Tá destruindo. Pedágio da Terceira Ponte continua liberado. Ontem a polícia fez um paredão na via e evitou o avanço de manifestantes. Alguns se queixaram da ação da PM. E as redes sociais contam em fotos e vídeos a história da quarta-feira, dia 26 de junho de 2013. E nesta edição você vai ver também: fogo acaba com uma casa em Vila Velha. O TN traz dezenas de ofertas de emprego. Homem é assassinado na BR-262 em Cariacica. Fala, doutor. O assunto de hoje é uma doença grave que muitos não sabem como ela se manifesta. É o lúpus. Não deixe de acompanhar a entrevista ao vivo. E ainda, já levou um fora? Ah, pronto, falei. E o senhor, me diz aí, o senhor já levou um fora? Acho que já. Muitos. Acabo de levar muito. Foi doído? Não, a gente aprende a lidar com essas coisas. Tem que ser assim, levou, tem que encontrar a cabeça e pronto pra outra. É isso aí, você vai ver no Pronto Falei. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos em 1 minuto. Começou legítimo, mostrando a cara, pedindo o fim da corrupção e um país melhor. Infelizmente, terminou em guerra, com inocentes pagando o preço pela ação de bandidos. No protesto de ontem, a destruição foi por toda a parte em Vitória. O confronto maior aconteceu na Praça do Pedágio. Os criminosos covardemente destruíram o carro da nossa equipe de reportagem e só não colocaram fogo no veículo porque a polícia agiu muito rápido. Vamos ver. Bandidos oportunistas. Vândalos que se infiltram no meio de pessoas de bem com uma única intenção: destruir. Gente que se multiplica, que dribla as estratégias de defesa da polícia, nas mãos de quem tudo vira arma, escudo ou devastação. No meio do confronto com a polícia, a imprensa vira alvo. Os vidros foram estilhaçados, o capô pisoteado, até um sinalizador de trânsito foi jogado dentro dele. Só não atearam fogo no veículo porque a polícia agiu a tempo. O
O carro da nossa equipe estava estacionado exatamente neste local, entre um carro aqui, desse lado, e do outro lá. Aqui onde vocês podem ver onde estava o nosso carro. Ó, tem alguma coisa que eles jogaram aqui, algum líquido que eles estavam tentando tacar fogo, pedras. Aqui os pedaços de madeira utilizados para quebrar o nosso carro. E o que se pode observar aqui nesse lugar é que o ataque foi contra a imprensa. Nenhum dos dois lugares, da vaga da frente e da vaga ao lado, tem vestígio de quebra de carro, de depredação de carro. Só o nosso carro foi atacado. Alguns manifestantes dirigiram-se até o carro de vocês da tribuna e estavam saqueando. Imediatamente a polícia foi ao encontro para poder dispersar aquela situação e eles já estavam prontos para tocar fogo no carro de vocês. Mas graças a Deus nós chegamos a tempo, só houve uma quebra de vidro e etc. Mas não conseguiram êxito em tocar fogo, não. A indignação com a imprensa também podia ser vista e ouvida no protesto. A gente veio responder pelas pessoas que não podem vir. Apesar dos ataques verbais, a manifestação foi pacífica. Quase 6.000 pessoas chegaram à frente da Assembleia Legislativa e não deram trabalho algum para a polícia que guardava o palácio. Nos cartazes, o grito da população que acordou e não mais atura a corrupção. Este comerciante fez questão de fechar a loja mais cedo para reivindicar a igualdade. Contra essa impunidade, contra principalmente o salário desses políticos que estão aí dentro, ganhando auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio paletó, e os próprios policiais que estão aí talvez não sabem disso, mas o salário deles é bem menor que no político. Os próprios médicos que estão aí com a saúde já defasada. Gente, está na hora do Brasil acordar, então acho que chegou a hora. O fim dos privilégios políticos foi um dos temas escolhidos pela organização do manifesto, que desta vez resolveu mostrar a cara. O nosso objetivo, que já caiu, que era a PEC 37, nós vamos para a PEC 33, tá? E o fim dos privilégios políticos, que são muitos, como o auxílio terno, tá? Fim do fórum privilegiado, mais o fim imediato do financiamento privado da campanha, e também a aprovação da PEC de 280 de 2008. O grupo fez questão de orientar os manifestantes sobre o fim do protesto, que deveria ter acabado no Parlamento Capixaba. O nosso grupo expôs nas redes sociais que a manifestação iria da UFES, Reta da Penha e terminaria aqui na Assembleia. Nós acabamos de pedir para que os manifestantes não fossem à Terceira Ponte, porque combinamos com o coronel de que nós não iríamos chegar até o pedágio. Então nós tentamos fazer a nossa parte e pedimos para que os manifestantes não fossem para lá. Então o grupo da organização continuará aqui para manter nossa palavra de acordo com o coronel e com todos os organizadores. Mas assim como aconteceu nas últimas manifestações, quem estava para a baderna não deu ouvidos. E mais uma vez, a praça de pedágio da Terceira Ponte foi transformada em praça de guerra. Isso que teve aqui hoje não foi um protesto. O que teve aqui foi exatamente a ação de manifestantes querendo quebrar, saquear, quebrar, destruir. Isso foge completamente à essência do protesto que nós temos vindo essa semana. Quem veio aqui foram vândalos para quebrar e saquear. E o Tribuna Notícias, primeira edição de hoje, vai mostrar muito mais, não é, Ingrid? Olha, em Vila Velha também houve confusão. Quando os manifestantes tentaram atravessar a ponte, foram impedidos pela barreira de policiais militares. Na orla da Praia da Costa, vândalos que estavam em meio à população destruíram o que viam pela frente. Até um ônibus que estava com passageiros foi cercado e apedrejado. A população assustada pedia socorro. Policiais da Rotam avançam, bloqueiam a entrada da casa do governador na Praia da Costa, em Vila Velha. Bombas de gás lacrimogênio são lançadas em cima dos manifestantes.
Na Avenida Antônio Gil Veloso, rastros de destruição em toda a parte. Até caçambas com entulho foram jogadas no meio da rua. Lixeiras espalhadas, placas depredadas, nem os painéis de propaganda foram poupados. Na frente dos prédios e restaurantes, muita gente assustada. Vai, eu quero que ajude a gente. Está destruindo nossa vida, está destruindo nossa praia. Nossa, olha aqui, vem com a gente. Estão estragando um ótimo momento que nós temos para manifestar. Está todo mundo estragando a Praia da Costa. Destruíram a Praia da Costa. Está destruindo. Olha o que fizeram. É a hora da gente manifestar, movimentar o país. E está virando uma bagunça. Não é isso que a gente quer, não. Perto dali, na Avenida Hugo Musso, esse ônibus da aviação Sanremo é parado. O flagrante foi feito por um morador. Enquanto a maioria foge aos gritos, alguns começam o quebra-quebra. Na tentativa de manter a ordem, a polícia avança, a pé e em viaturas pela orla. No meio do caminho acontecem prisões. É um dos que estava quebrando pedra, placa, é um dos... Por que eles foram presos? Porque eles estão participando e fizeram um monte de quebra-quebra na hora da pé inteira. Este vídeo mostra pessoas sendo impedidas de atravessar até Vitória. Viaturas formaram um bloqueio. Diante dos PMs, esse casal tentou negociar. Atenção, pessoal! Não será autorizado que vocês subam. Por gentileza, retornem para Vila Velha. A família Silveira saiu aqui de Vila Velha para participar da manifestação de forma pacífica. Eles, assim como outros manifestantes, foram autorizados pela Polícia de Trânsito a subir a terceira ponte. Mas, quando já estavam mais ou menos na metade do caminho, se depararam com policiais da Rotan subindo a ponte também. A Polícia Militar de Trânsito nos acompanhou até a metade da ponte. Quando nós estamos chegando na metade da ponte, a Rotan se aproximou e interrompeu o nosso caminho. Ele falou que nós tínhamos que sair dali e se eu era um pai de família, os meus filhos e minha esposa deveriam estar em casa e não na manifestação. Só que isso aqui é um país popular, é um país democrático e minha família e eu, nós vamos para a rua. Se vocês não forem, eu vou prender. Não, eu deixo A nossa repórter Débora Moraes tentava seguir de Vitória para Vila Velha e não conseguiu por causa do protesto. Com a câmera do celular, ela gravou as cenas de destruição. Veja aí, ó. A sede da Corregedoria Geral da Justiça também foi invadida. Os vândalos, na hora, conseguiram render os seguranças que estavam lá dentro e fizeram uma verdadeira destruição. Olha só, essas são as condições aqui do prédio da Corregedoria de Justiça, com várias pedras espalhadas pelo chão, vidraças completamente destruídas. Um extintor em cima do balcão e também conseguiram arrancar os aparelhos, as câmeras ali em cima, tudo quebrado. Funcionários tiveram que sair, estão aqui do lado de fora, e moradores estão lá do outro lado. Uma barra de ferro aqui arrancada. E olha só, aqui do lado de fora, a gente também encontra um carro cheio de poeira. Eles utilizaram extintores de incêndio. Olha só, isso aqui é pó químico que estava sendo detonado em alguns veículos aqui do lado de fora. E esse aqui é o acesso que dá à terceira ponte na Praia do Suá. Débora super corajosa. Parabéns. A destruição de comércios e prédios públicos provocou indignação hoje na capital. Em Vitória, vândalos que estavam infiltrados no protesto deixaram muitos estragos, principalmente no comércio e também em prédios públicos. Na Corregedoria Geral da Justiça, vidraças foram quebradas, as pedras usadas ficaram pelo chão. Já na Praça do Cauê, em Santa Helena, deste centro comercial, 4 lojas se tornaram alvos. Esta de móveis foi a mais atingida. Este segurança, que participava do protesto, até tentou evitar o quebra-quebra, mas sozinho não conseguiu. A única coisa que eu pude fazer é ficar aqui em frente para o pessoal não saquear a loja.
Na Reta da Penha, onde começou a ação dos vândalos, muitos comércios foram atingidos. Nesta loja de eletro e eletrônico, uma grande pedra foi jogada. Por sorte, não atravessou e ficou assim, presa à vidraça. Na agência de um banco, a porta principal também foi destruída. São vândalos, são alguns marginais que estão se infiltrando. Que estudante, o povo, não quer quebradeira, ele quer gritar e usar da sua liberdade. Além de apedrejar o comércio, muita gente aproveitou também para roubar mercadorias. Nesta loja de sapatos, por exemplo, depois que os vândalos conseguiram quebrar a vidraça, eles entraram e levaram diversos pares de sapatos. Passou um grupo pequeno, uns 15 mais ou menos, apedrejaram, não conseguiram quebrar. Aí saíram, veio polícia. Conforme a polícia passavam, eles voltavam. Então, assim, pela terceira tentativa, juntou... Não tem como calcular, uma galera grande mesmo, mais de 30 pessoas, apedrejando frequentemente, foi que conseguiram quebrar o vidro. Na Enseada do Suá, neste edifício comercial, todas as lojas tiveram prejuízos. Uma coisa é você se manifestar de modo pacífico e de modo urbano, exercendo seu direito de cidadão. Outra coisa é você, a partir dessa premissa, passar a destruir tanto o patrimônio público quanto o patrimônio particular, né, o que causa muitos prejuízos. Porque a gente está numa área estratégica e a partir do momento em que a gente já é a segunda vez que a gente é atacado, a gente está ficando mais visado ainda pelos bandidos. Então a gente pede, a gente está aqui, fica aqui nossa pedido de socorro para que a polícia faça alguma coisa, sei lá, o responsável, o comandante, alguém possa nos ajudar, porque vai acabar morrendo alguém. Exatamente por causa desse vandalismo, destruição, pelo menos 150 pessoas foram detidas. De acordo com a polícia, muitos criminosos que se infiltraram na manifestação estavam armados, hein? O que está acontecendo hoje é que um grande contingente de bandidos estão agindo durante essas manifestações. Não só saqueando, roubando lojas, mas também pondo em risco a vida até mesmo desses próprios manifestantes. E ontem foi exatamente isso. Isso foi o que realmente aconteceu ontem. Nós flagramos pessoas com pistolas, fuzis, na verdade seriam carabinas, estilingue, bolas de gude, rojões. Existia informação que tinha pessoas até, inclusive, com um coquetel molotov, porém nós não conseguimos pegar pessoas em flagrante com isso. Então nós estamos verificando que essa manifestação, que a princípio era pacífica, está se transformando em uma praça de guerra, uma praça de saques e vandalismo. Então hoje nós orientamos a população, pense bem antes de participar desses eventos, porque hoje a vida dessas pessoas que têm a boa intenção está sendo posta em risco pela ação de um grande contingente de criminosos. O Senado determinou que corrupção é crime hediondo com pena de, no mínimo, 4 anos. Mas atenção, a matéria agora segue para a Câmara dos Deputados. Condenados por crimes hediondos não podem pagar fiança para conseguir a liberdade, hein? E a punição deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. E daqui a pouco, novas informações sobre a manifestação. Ele foi perseguido no trânsito e executado ali mesmo na BR-262 em Cariacica. Um dos tiros chegou a atingir um ônibus que passava no local. A vítima ainda respirava quando a atendente chegou. Ele só estava com aquela respiração forte e aí a boca dele começou a encher de sangue e foi só o que eu vi. E foi uma cena Foi horrível, foi horrível. A vítima foi identificada como sendo o Robson Silva Pereira, de 44 anos. Ele foi assassinado por volta das 8 horas da manhã, quando estava dentro do carro, parado no engarrafamento da BR-262, perto da estação Pedro Nolasco, em Cariacica. Ia em direção à Vitória. No corpo de Robson, a perícia contou 16 perfurações, entradas e saídas dos tiros. 12 só no pescoço e rosto. Um dos disparos atingiu a janela deste ônibus. Por sorte, ele estava vazio, mas a cobradora ficou apavorada. Na hora, só não deu para mim só de abaixar e não vi mais nada, não. Deu. Baixei a cabeça e comecei a tremer, só isso. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Testemunhas contaram que viram quando 2 homens em uma moto parearam junto com o carro de Robson e o carona passou a atirar. Testemunhas contaram que a moto já seguiu o veículo há algum tempo e bem devagar. O crime aí, aparentemente, é um crime já premeditado há vários dias, pelo fato, da forma que ocorreu o fato, e ninguém chegou a comentar nada. A polícia disse que a vítima já teve 2 passagens por furto.
Incêndio destrói uma casa em Vila Velha. A casa construída com tábuas de madeira foi consumida pelas chamas. O fogo queimou tudo que havia dentro do imóvel. Fogão, sofá, até o relógio de energia ficou danificado. Quando o incêndio começou, não havia nenhum morador na residência. Apenas este cachorro que conseguiu se salvar. A casa fica localizada na Avenida Bela Vista, no bairro Prainha da Glória, em Vila Velha. Segundo vizinhos, foi o Corpo de Bombeiros quem controlou as chamas. No local, ninguém soube dizer o que teria provocado o incêndio. Voltamos a falar do protesto de ontem à noite. Veja agora o momento em que manifestantes e policiais se encontraram no meio da terceira ponte. A tropa de choque chegou aqui pertinho, mas a galera não tá recuando. Tá todo mundo unido aqui, são poucos manifestantes, mas é o suficiente. A tropa de choque parou ali, ó. Evitaram a ponte. Eu acho que eles querem uma negociação. Existe uma manifestação grande vindo pra cá. Se vocês vierem, vocês vão ficar no meio do O pessoal tá se aproximando. A gente vai utilizar a bomba. Ele tirou o pino da bomba. Tá na mão daquele ali do canto, ó. Ele tirou o pino da bomba. Utilizava bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo. Meu olho tá lacrimejando. Tranquilidade, jogaram bomba aqui, ó. Isso mostra que a Polícia Militar não está preparada. Não está. E o pedágio ainda não voltou a ser cobrado na terceira ponte, mas a assessoria de imprensa da Rodossol garantiu que a cobrança será retomada ainda hoje. 40 vagas de emprego são chances para coordenador de produção, auxiliar administrativo, coordenador financeiro, supervisor de transportes e comprador. Cadastro pelo site, anote aí, viu? www.selecta-es.com.br. E atenção motoristas, 3 pistas da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, estão interditadas para obras hoje e amanhã. O trecho é o que fica próximo ao viaduto Nadarli Santos, no sentido Vila Velha-Vitória. É preciso seguir pelo desvio aberto no canteiro. A previsão é de que tudo volte ao normal no sábado à tarde. Daqui a 20 dias deve haver uma nova interdição no sentido contrário. Quinta-feira, 27 de junho. Veja o que é destaque em A Tribuna. Noite de protesto, medo e quebra-quebra. Olha só a foto principal. Senado aprova projeto que torna a corrupção crime hediondo. Pastores da Maranata vão à Justiça e à ONU contra interventor. Brasil na final à espera de Espanha ou Itália. E não deixe de ler também nesta edição do jornal A Tribuna. No AT2, o Homem de Aço está de volta. Decretada a prisão de deputado federal. E no Sobre Rodas, a ASX agora é nacional. Pessoal, no Fala Doutor de hoje vamos esclarecer as dúvidas sobre o lúpus. A doença tem difícil diagnóstico e provoca uma série de problemas graves. É na tranquilidade do lar e na sombra das árvores que Maristela aproveita o dia. Ela tem 50 anos e há 12 descobriu que estava com lúpus. O sinal de alerta veio quando Maristela começou a se sentir cansada ao fazer as atividades do dia a dia. Trabalhar, estudar, filhos e tudo, sempre dei conta, né? Corria para lá, corria para cá e de repente comecei a me senti cansada demais. O problema nos rins veio por causa da doença. A imunidade baixou e Maristela também teve pneumonia, infecção urinária e chegou a ser internada com suspeita de tuberculose. Todo mês eu vou, faço exame de sangue, ó, tá tudo bem, vamos tirar esse remédio, vamos colocar aquele. Às vezes complica um pouco, a gente tem que ir de 15 dias, já deve caso de toda semana. Ao saber que estava com lúpus, teve que se aposentar. Trabalhei demais, agora estou tendo que puxar o freio de mão. Aliás, puxei o freio de mão com tudo, né?
O lúpus é uma doença mais comum nas mulheres e pode surgir devido à exposição contínua ao sol ou ao uso de anticoncepcionais, ambos que estimulam o sistema imunológico. A doença também pode aparecer em pessoas que tenham predisposição genética, depois de terem sofrido um grande trauma psicológico. É preciso ficar atento a sintomas como cansaço, falta de ar, lesões avermelhadas na pele, dor de cabeça e queda anormal dos cabelos. Na dúvida, o melhor mesmo é procurar o médico. Geralmente o diagnóstico é feito através da avaliação com o reumatologista, engloba uma série de sintomas, que vai desde sintomas que o médico tem que estar atento durante a consulta, né? Dores articulares, lesões de pele, a famosa asa de borboleta, uma lesão cutânea na região malar, tá? Avermelhada, uma fotossensibilidade, então o paciente é sensível ao sol e associado a isso ele pode ter exames laboratoriais sugestivos de lúpus. A doença não é contagiosa e pode ser estabilizada se todos os cuidados forem tomados. Esse paciente que já está em tratamento deve fazer uso de medicação regularmente, porque são medicações que diminuem a imunidade e ele está predisposto a infecções. Então ele tem que tomar vacinas periodicamente, ter cuidado com infecções, evitar o tabagismo, praticar atividade física e procurar ter uma alimentação adequada. Mas, para Maristela, a melhor maneira de tratar o lúpus é manter sempre o bom humor e o sorriso no rosto. Se eu tiver de cara feia, ou eu tô com sono ou com fome. Nós estamos aqui com o médico reumatologista José Mário Coraça. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Bom, para deixar bem claro para as pessoas, vamos falar sobre as principais causas, as causas do lúpus, para que as pessoas não confundam o lúpus com outras doenças. Não existe uma causa definida no lúpus, né? Como foi falado na matéria, existe uma predisposição genética, as pessoas têm tendência a desenvolver e algum fator desenvolve isso. Então, trauma físico, trauma emocional, infecções, e existe, como foi falado, o uso de anticoncepcional, então, que é a chamada lúpus por droga. Quando você tira a droga, normalmente a doença também desaparece. Mas não existe uma causa definida. A gente não sabe o que desenvolve a doença. Queria que o senhor explicasse o seguinte, por que 90% das mulheres sofrem com lúpus? Não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Talvez seja até pelo fato das mulheres serem mais sensíveis. Todas essas doenças autoimunes, é frequente você consegue identificar algum fator desencadeante. Um grande fator é traição de marido, perda de filho. É mesmo. Doenças emocionais, então, diretamente relacionadas a isso? Depois que eu perdi meu filho, eu comecei a ter isso. Aí você vai ver alguma coisa. Às vezes elas não falam e você insiste. Aí você descobre que o marido trai, que o marido bebe, que o marido é agressivo. Só para a gente recapitular, doutor, quais são as articulações mais atingidas? As articulações mais atingidas é muito semelhante a uma artrite reumatoide. Pega muito mãos, pés, são pequenas articulações. Só que diferente da artrite, o lúpus normalmente não causa deformidade, nem uma inflamação muito grande. É muito dor. E às vezes eu brinco com o paciente falando, a dor dele não me interessa não, porque aquilo ali é uma coisa fácil de cuidar. Essas dores obedecem a um ritmo diário? Não. O que existe muito nas doenças inflamatórias é o que a gente chama de rigidez de repouso. Quer dizer, o paciente acorda pior, mesmo que ele durma durante o dia, ele acorda pior. Mas isso é em todas as doenças inflamatórias que tem manifestação articular. Pelo que o senhor falou aí, é preciso cuidar muito da cabeça, né? Com certeza. É que eu falei, teve uma vez que eu vim aqui sobre lúpus e a pessoa, eu olhei, realmente uma pessoa que não tinha uma cabeça muito boa. Na última vez da artrite reumatoide também, até eu falei, ela precisa de um psiquiatra. Por quê? Porque você olha essa pessoa que estava com lúpus ali, ela está bem, está vivendo com a doença. Eu tenho pacientes que tiveram filhos, eu tenho pacientes que estão hoje sem medicação. Então, o diagnóstico de lúpus não é um diagnóstico de morte. Não é um diagnóstico que você tem uma doença grave. As pessoas chegam para você e falam, eu tenho lúpus, como se falasse para você assim, eu sou um sofredor, coitado de mim. Não é assim. Então, é uma doença não curável, porque a gente não sabe a causa, mas tratável e frequentemente tratável de uma forma até bastante suave. Agora, doutora, a gravidez é contraindicada no caso de lúpus? A gravidez, ela já foi muito mais contraindicada. Antigamente, as mulheres com lúpus tinham muita perda fetal. Sim. E hoje nós descobrimos que existe um anticorpo específico que leva essa perda fetal. O que acontece com a gravidez é que a gravidez mexe com o sistema imunológico. Então, às vezes, a doença volta a ficar agressiva depois de uma gravidez. Mas quando o paciente está bem equilibrado, a gente pode correr o risco.
Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação José aqui com a gente Mário... mais uma vez, viu? Zé Mário Coraça, irmão do Zé Marcelo. Os iguais. Os iguais. Abraço, amigo. Obrigada. Voltamos a falar do protesto ontem à noite. Muita gente só viu hoje pela manhã os estragos nas ruas de Vila Velha. Olha, a destruição atingiu placas, lixeiras, vitrines de lojas e carros. O clima de patriotismo acabou se transformando em medo. Várias placas de trânsito pelo chão, as de publicidade também foram destruídas. A porta deste estabelecimento foi quebrada. Em poucas horas, o ato de vandalismo custou aos cofres da Prefeitura de Vila Velha cerca de R$30 mil. O sentimento que antes era de patriotismo, agora também é de medo. Nós ficamos aqui arriscando as nossas vidas, porque eles estão invadindo nossa privacidade. Eu nunca vi, eu perdi até o sono essa noite por causa daquela bagunça que eu vi ontem. Este cerimonial da Praia da Costa foi alvo dos vândalos pela segunda vez. Desta vez, eles estiveram por aqui e picharam todo o muro com palavrões. E por aquela frase dá para perceber que quem fez esse tipo de coisa não está muito preocupado com o futuro do Brasil. Esta agência bancária teve a fachada destruída. A guarita da Rodossol também não foi poupada. Para os moradores, os protestos saíram do controle e não devem continuar. Está fugindo do controle. Eu acho que tinha que tomar uma medida, mas para conter um pouco a violência. A cada manifestação está saindo mais do controle e principalmente por eles acharem que de repente a polícia não pode ficar intervindo. E com vândalo quem pode intervir é só a polícia, infelizmente. Agora, olha só qual foi o prejuízo da destruição em Vila Velha. 4 contêineres de lixo no valor total de R$ 3.400. 12 placas destruídas, 2 ônibus da Sanremo quebrados e os trocadores tiveram os pertences roubados. Nos 2 protestos, a prefeitura calcula um prejuízo total de R$ 30 mil. 95 lixeiras já foram destruídas e a administração só vai colocar outras quando os protestos acabarem. Veja outras imagens divulgadas na internet logo depois do protesto. Aquilo ali não representa manifestação não, aquilo ali é quebração, ó. Os caras estão quebrando, querendo passar em cima de choque, ó. Isso faz parte. Novas vagas de emprego são na área da construção civil. Há chances para vigia e pedreiro. Já sei, você ficou super interessado, né? Então leve os documentos pessoais na obra da Morar Construtora em Laranjeiras Velha, na Serra. Fica atrás da garagem de ônibus da Unimar. Olha, pode até passar depois, mas que na hora dói. Ah, Ingrid, isso dói muito. Quem nunca levou um fora? Pois é, em algum momento da vida todo mundo já levou de Todo alguma mundo. forma, né? Uhum. Pronto, falei. Você já levou um fora? Tomou aquele pé na bunda e nunca mais esqueceu? Vamos perguntar aqui pro pessoal. E o senhor, me diz aí, o senhor já levou um fora? Como? Já levou fora? Muitos! Não, graças a Deus não. Fala a verdade. Porque eu não espero o homem chegar até mim, né? Eu que vou até ele, né? Ou sei lá. Como? Já levou um fora de alguém uma vez? Muitos. Já, com certeza. Já sim. E como é que foi? Foi horrível. Você já levou um fora? Acabo de levar um. Acho que já. Tomei pela bunda, sim. Mas foi como que foi? Foi doído? Doeu, mas passou. A gente aprende a lidar com essas coisas. Eu acredito que é culpa minha também, né? Por meus comportamentos, minha maneira de ser. Eu queria namorar com ela, tudo certinho, mas quando eu fui ver, ela estaria ficando com outra pessoa já. Tomei um. Se levou, tem que levantar a cabeça e pronto pra outra. Tem que esperar. É simples, se alguém te der um fora, você fala bem assim, também nem queria mesmo.
Pronto, resolve o problema. Olha, o TN volta rapidinho e traz as imagens que marcaram as manifestações em Vitória e Vila Velha. A gente volta rapidinho, agora 12h35. Um dos amigos do TN, o Marcelo Santos, trouxe pra gente um vídeo gravado ontem em frente à Corregedoria em Vitória, no momento em que vândalos quebravam o prédio. Assistam. E nós ficamos por aqui pedindo paz. Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã. Ok, pessoal, vem aí Júlio César Soares e o Tribuna Esporte hoje falando da vitória da seleção brasileira ontem. À noite, Jorge Bitt tem um encontro marcado com você aqui no Tribuna Notícias, segunda edição. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, pessoal, e até amanhã.